Esse é o clamor dos povos, dai-nos luz. Nosso desejo com você neste culto é enviarmos a luz que é Jesus a todos aqueles que precisam desta comunhão, precisam desta luz que é Jesus. Como é bom receber você neste ministério, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Todos os cultos, quando começamos a produzi-los, seja na ordem de culto ou nas gravações das partes do culto, como por exemplo, neste culto, eu gravando as boas-vindas, irmão Rogério gravando a confissão, depois a missionária gravando o testemunho missionário e a gratidão à nossa igreja, a solista desta noite, irmã Osana, a pregação da palavra de Deus com o missionário que vai estar conosco, todas estas partes gravadas, previamente gravadas, têm o desejo único de servir você. Cultue a Deus conosco neste momento. Abra o seu coração, abra a sua mente e participe deste projeto que é de Deus, quando nos reunimos como igreja para adorá-lo. E neste culto será assim. Este mês em nossa igreja é mês de missões nacionais. Esta organização, esta junta de missões nacionais, uma organização batista dos batistas brasileiros para servir à nossa nação, tem o interesse de convidar a você para orar por missões, para servir o campo missionário com seus dons e talentos e para investir recursos financeiros nos projetos missionários. Se você quiser assim fazê-lo, no site de nossa igreja, logo na primeira página, você tem uma informação sobre a possibilidade de doação de recursos financeiros. Todo recurso que você enviar para esta conta, vou repetir, todo recurso enviado para esta conta vai diretamente para a Junta de Missões Nacionais. E este projeto de Deus para os batistas brasileiros aqui na nossa nação vai honrar a Ele, a Deus, e vai cuidar do nosso povo brasileiro. Cuide você também, investindo, orando, servindo, indo ao campo missionário, se dispondo a esta tarefa tão bonita. Que esta noite, uma noite missionária, mais uma noite missionária neste mês de outubro, seja abençoadora para você. Quero passar um convite ou fazer um convite muito especial para você. No próximo sábado, às 16 horas, portanto, dia 15, às 16 horas, a nossa igreja estará dando posse ao nosso novo pastor, pastor Ivan Dias da Silva. Assim entendemos, assim ele entendeu que é propósito de Deus que ele esteja conosco por muitos anos, ministrando a palavra de Deus e cuidando das nossas vidas e da sua vida também, porque a partir dos próximos cultos ele estará assumindo não só os cultos na direção, na liderança, mas também na pregação da palavra de Deus. Este culto será transmitido através desse site, portanto, online você poderá participar ao vivo deste culto. Repito, posse do nosso novo pastor no próximo sábado, dia 15, às 16 horas, diretamente da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Receberemos pastor Ivan Dias da Silva e receberemos também a irmã Sueli em nosso ministério. Pastor, esposa, irmã Sueli, sejam muito bem-vindos a este ministério. Estamos aguardando a chegada de vocês. Deus abençoe vocês. Agora, internautas, Deus nos abençoe aqui no ministério para que esta semana seja repleta de reconhecimento da graça, da misericórdia de Deus e também das tarefas que precisamos como cristãos realizar em nossa sociedade. Este é o nosso momento de confissão. Eu convido você, meu prezado irmão, meu prezado amigo, a juntos
orarmos ao Senhor neste momento, mas antes eu gostaria de compartilhar com você um versículo da palavra de Deus que vem lá do livro do profeta Isaías, profeta messiânico, que no capítulo 1, no versículo 18, ele assim nos diz: venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. O profeta fala isso no momento difícil do povo hebreu, quando o povo estava vivendo em pecado, em erros, e o profeta é levantado por Deus para trazer uma mensagem de condenação. A gente sabe que o pecado é algo ruim em nossas vidas, ele nos prejudica, ele nos aprisiona e nós precisamos nos livrar dele. E a proposta de Deus neste versículo para o povo hebreu e para nós hoje é uma proposta de perdão completo e de purificação plena. Nosso Deus é rico em perdoar e tem prazer em nos conceder a sua misericórdia, que você possa se apropriar desta palavra, que você possa se apropriar deste versículo e que você possa buscar a presença de Deus, porque o seu amor é sem limite. Mas reconheça que você é pecador, reconheça que você tem falhado, humilhe-se na presença de Deus, confesse a Ele os seus pecados. É o que vamos fazer agora. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade que temos de confessar os nossos pecados a Ti, de reconhecer os nossos erros, as nossas imperfeições, as nossas falhas. Ó Senhor, assim como o povo no passado, hoje também, muitos estão chafurdados no pecado e necessitam ser perdoados por Ti. Ó Senhor, que maravilha é sabermos que Tu és misericordioso, Tu és um Deus de perdão e o Teu amor é sem limite. Ó Senhor, nos humilhamos perante a Tua face e reconhecemos os nossos erros e Te pedimos perdão, Senhor, pelos erros que temos cometido. Purifica-nos, ó Pai, limpa-nos, porque queremos andar de forma santa na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a voz erguei, joelhos dobrarei, pelos perdidos
campo estão. Vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando. Eu vou anunciar, ao Brasil proclamar, que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para o mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Vou anunciar ao Brasil proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para o mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que ter eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Deus, a ponte que leva a Feliz campanha missionária, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu me chamo Sângela Arruda, tenho 22 anos e sou uma missionária Radical Sul. Estou aqui em Porto Alegre atuando junto com a Gabriela Eduarda, que é minha dupla, e a gente atua ali no bairro Passo das Pedras, que é um bairro da zona norte de Porto Alegre e que tem aproximadamente 26 mil habitantes. E para honra e glória do Senhor, a gente está buscando ali plantar uma igreja para que o nome do Senhor seja conhecido e exaltado e para que aquelas vidas sejam salvas. Trago para os irmãos hoje um pouco dos desafios que a gente tem aqui no campo do Rio Grande do Sul e também algumas novidades. Os desafios é que aqui no Rio Grande do Sul, dos 497 municípios, a gente ainda precisa alcançar 380 deles, onde não há presença da Igreja Batista. É aproximadamente 3 milhões de pessoas. E também aqui no Rio Grande do Sul, tem 9 cidades ao todo com índice zero de evangélicos. É um número grande, mas que o Senhor pode transformar. Também trago notícias boas do campo. Para a honra e glória do Senhor, temos 251 igrejas e congregações aqui no Rio Grande do Sul e a obra tem avançado. Graças a Deus por você que ora, por você que contribui. Continue orando e venha para o Radical Sul. Que Deus abençoe. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada
troca, tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim.
Graça e paz, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou o missionário Gabriel Lamoso, missionário da Junta de Missões Nacionais, e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês a palavra do Senhor e o testemunho missionário. Então, quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós iremos ler a partir do versículo 6 até o versículo 10. O tema dessa mensagem é Vivendo os Propósitos de Deus. Vivendo os Propósitos de Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria de me apresentar. Eu sou, como eu falei, missionário Gabriel, sou casado com a Joyce e nós fazemos parte do projeto Radical Sertanejo da Junta de Missões Nacionais. Nós somos casados, estamos atuando na Igreja Batista da cidade, no bairro Morada da Lua, lá em Barreiras, na Bahia. Muito bem, vivendo os propósitos de Deus é aquilo que está no nosso coração, viver os propósitos de Deus. Eu quero compartilhar para que isso também esteja no seu coração também nessa noite. Atos 16, do 6 ao 10, diz o seguinte: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Palavra do Senhor, no livro de Atos, escrito por Lucas, o evangelista, ela vai nos mostrar de que o Evangelho do Senhor, ele começa a se expandir. E a chave para entender o livro de Atos se encontra no capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, se despedindo dos seus discípulos, lhes anuncia de que eles receberiam o poder vindo do Espírito Santo. E esse poder vindo do Espírito Santo lhes capacitaria a que eles fossem testemunhas do Evangelho em Jerusalém, Samaria, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aqueles discípulos medrosos agora seriam cheios do poder de Deus para compartilhar com ousadia o Evangelho. E nós vemos isso no capítulo 2, o Espírito Santo vem, enche os apóstolos e eles pregam o Evangelho com coragem diante de milhares de pessoas e milhares delas se convertem ao Senhor. Depois, após a morte de Estevão, o Evangelho também vai alcançando as regiões da Judéia, alcança Samaria, e nós vemos o Evangelho se expandindo para fora do território de Israel, quando, em uma visão, Pedro entende de que esse Evangelho também deveria ser pregado aos gentios, e nós temos a igreja de Antioquia, no capítulo 13, que envia os seus primeiros missionários, Paulo e Barnabé. Eles fazem a primeira viagem missionária, percorrendo várias cidades e regiões do Império Romano, pregando o Evangelho, plantando igrejas, formando líderes e prosseguindo, anunciando de que só Jesus Cristo salva. E agora no capítulo 16, nós temos a segunda viagem missionária. Dessa vez, Paulo juntamente com Silas, pois houve uma separação, entre ele e Barnabé por conta da questão de João Marcos, que Paulo não queria levar ele, mas Barnabé queria levá-lo. João Marcos havia os abandonado na primeira viagem, mas até isso Deus usou para multiplicar a equipe, porque agora Barnabé, juntamente com João Marcos, foram para Chipre, e Paulo, juntamente com Silas, seguiu outra rota. E quando nós chegamos no capítulo 16, nós vemos Paulo desejoso de ir para a província da Ásia. Entretanto, o Espírito de Jesus não permitiu. O próprio Senhor não permitiu que Paulo fosse, naquele momento, para a província da Ásia.
Deus estava ensinando a Paulo de que, por mais que ele fosse um missionário organizado, um missionário que definia o seu alvo, que definia a sua rota, que tinha esse coração desejoso de pregar o evangelho em todos os lugares, começando das cidades maiores, para que o evangelho se expandisse ainda mais para as menores, por mais que Paulo tivesse essa organização e esse coração, o dono da obra é o Senhor. E para que nós venhamos viver os propósitos de Deus, meus queridos irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, assim como Paulo fez, reconhecer a voz de Deus. Paulo tinha a sua rota traçada, mas ele entendeu de que Deus havia mudado, que Deus havia mudado a sua rota, que Deus estava mostrando o seu verdadeiro plano para aquela viagem. E Paulo reconheceu a voz de Deus, ele entendeu a resposta do Senhor. E quantos de nós, muitas vezes, estamos seguindo o nosso próprio caminho e não estamos reconhecendo o que Deus quer de nós? Nós precisamos reconhecer a voz do Senhor e seguir a rota que Ele quer para nós. Não podemos simplesmente bater o nosso pé e dizer eu vou fazer o que eu quero, mas devemos sim fazer planos, mas estar cientes de que Deus é que irá confirmar se esses planos são da vontade dEle ou não. E isso aconteceu na minha vida, meus irmãos. No ano de 2013, eu decidi fazer o curso de Engenharia Química, me formei no ano de 2017, queria ser um engenheiro, trabalhar na engenharia e poder ter um emprego, poder ter bons recursos, né? Mas o Senhor, Ele me mostrou o meu verdadeiro propósito. Foi então que no ano de 2018, poucos meses depois de eu me formar, eu fui para o campo missionário. Totalmente diferente, né, do meu propósito antigo, e agora eu estava seguindo os propósitos de Deus. Eu entrei no projeto Radical Sertanejo, da Junta de Missões Nacionais, e fui enviado para o povoado chamado Barrocão de Cima. Talvez você nunca tenha ouvido falar no Barrocão de Cima, nem no Barrocão de Baixo, povoado na zona rural de Barreiras, na Bahia, mas eu tenho certeza que você já orou por esse lugar, que quando você ora pelos missionários, quando você ora pelos campos missionários, você estava orando pelo Barrocão de Cima. E no programa Radical Sertanejo, aí eu conheci a Joyce, nós iniciamos aí uma conversa, fomos nos conhecendo, e aí em agosto de 2020 nós viemos a nos casar. E agora, como casal missionário, foi nos dado um novo desafio, o desafio de assumir uma igreja na cidade, o desafio de estar à frente de uma igreja e fazer com que esta igreja fosse uma igreja missionária, que essa igreja fosse uma igreja que fosse até a zona rural, que fosse até as demais localidades, que abençoasse a obra missionária, que os seus membros estivessem inteiramente envolvidos na pregação do Evangelho. Só que era uma igreja que estava assim. Você pode estar vendo aí na imagem, essa era a Igreja Batista da cidade, uma igreja que estava fechada há 2 anos. Então a gente tem aí o prédio anexo dessa igreja, do templo, temos aí a cozinha, a antiga cozinha da igreja, tudo abandonado. Temos também o templo, olha só, o templo, o antigo templo da igreja, o antigo templo não, o templo da igreja, né? Melhor dizendo, mas sem nada dentro, apenas alguns bancos e muita poeira. E foi nos dado esse desafio de assumir uma igreja que estava fechada há 2 anos, que havia passado por problemas no passado, que era mal falada no bairro, que não tinha membros, não tinha líderes. Nós iríamos chegar lá em agosto de 2020, ou seja, em meio à pandemia, 2 jovens recém-casados, missionários, mas que, confesso aos irmãos, nós não sabíamos o que fazer. Mas o que é que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer, meus irmãos? Na verdade, deve ser a nossa atitude sempre, mas principalmente quando nós não sabemos o que fazer. A palavra do Senhor nos mostra que Paulo, no texto que nós lemos, em Atos 16, agora na verdade um pouco mais à frente, no versículo 13, ele chega na cidade de Filipos, que fica na Macedônia, o lugar que Deus havia ordenado que ele fosse, o lugar que Deus havia estabelecido, ou seja, ele estava naquele momento no centro da vontade de Deus, mas aquele lugar não tinha a principal estratégia missionária de Paulo, que era as sinagogas. Paulo costumava, nas cidades que ele ia,
Ir nas sinagogas, pregar o evangelho para os judeus, primeiramente, e depois, com os primeiros relacionamentos discipuladores feitos, ele ia expandindo para os gentios e pregando o evangelho nesses locais. Mas na cidade de Filipos não tinha sinagoga. Então o que é que ele faz? Ele procura um lugar de oração. No versículo 13, nós vemos Paulo indo até um lugar de oração. No versículo 16, novamente ele está indo para um lugar de oração. E agora, no versículo, lá no finalzinho do capítulo, na prisão, no versículo 29, no versículo 25, novamente ele está agora orando na cadeia. Paulo entendia que ele precisava depender do Senhor na missão. Nós precisamos, para viver os propósitos de Deus, ter total dependência do Senhor, ter total dependência de Deus. Será que você depende do Senhor na sua vida? Será que os seus planos, será que o seu dia a dia, você vive na dependência do Senhor ou você vive na força do seu próprio braço? E aqui não é só para a obra missionária, seja qual for a sua profissão. Se você for um médico, um enfermeiro, se você for um gari, se você for um advogado, um sapateiro, um vendedor, dependa do Senhor na sua profissão, entregue ao Senhor. Senhor, eu te entrego o meu trabalho, eu te entrego a minha profissão, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho uma especialização, eu tenho um curso, eu tenho experiência, mas sem o Senhor eu não vou conseguir. Nós precisamos orar e entregar tudo nas mãos do Senhor. E foi isso que nós fizemos também naquele campo missionário. A primeira atitude que nós tomamos ao chegar lá, depois chegamos naquele lugar, vimos a situação, nós começamos a fazer caminhadas de oração. Saímos pelo bairro orando e entregando ao Senhor aquela localidade, pedindo ao Senhor que nos desse estratégias, pedindo ao Senhor que nos guiasse realmente a cumprir o propósito dEle naquele lugar. Que o Senhor nos desse os meios para isso, as estratégias, porque a gente não sabia o que fazer. E é interessante que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, às vezes as pessoas pensam de que estar no centro da vontade de Deus é não passar por problemas, é não ter aflições, é não ter dificuldades. Mas quando a gente vai ver o texto aqui em Paulo, nós vemos o apóstolo no lugar que Deus havia ordenado, nós já falamos sobre isso, no lugar que era o centro da vontade de Deus, mas depois de ele, através de uma oração, libertar uma mulher que estava possessa, ele é preso, ele é chicoteado, ele é açoitado, amarrado. Mesmo assim, o apóstolo Paulo, estando no centro da vontade de Deus, que ele entendia que estava orando e louvando ao Senhor. E mesmo passando por aflições, mesmo passando por lutas, Paulo colheu os frutos da perseverança. Paulo colheu os frutos de viver os propósitos de Deus, mesmo que ele passasse por dificuldades. Eu quero dizer para você, de que está caminhando com Jesus, de que está fazendo a sua vontade, você que serve aqui na igreja, você que serve em uma obra missionária, você que serve em um trabalho, você que está disposto a trabalhar para o Senhor, que quer fazer a vontade dEle, isso não deixa você imune a passar pelas tempestades da vida, isso não deixa você imune a passar por momentos de dificuldade, momentos de aflição, momentos que você sentirá dores. Não é o evangelho, hoje tem um evangelho da prosperidade que diz que você, olha, se você serve a Jesus, se você oferta, dizima, você não vai passar por aflições. Nós iremos passar. Jesus prometeu de que nesse mundo passaríamos por aflições, mas Ele nos promete também de que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se nós perseverarmos nas aflições, assim como Paulo, nós iremos colher os frutos. Quais foram os frutos que Paulo colheu? Lídia, a primeira mulher convertida na Macedônia, e toda a sua família. A mulher que estava possessa, o carcereiro da prisão e toda a sua família se entregaram ao Senhor Jesus. E quando Paulo sai daquela prisão e termina ali a sua missão, ele vê que ali já havia uma igreja estabelecida. Deus havia trabalhado através da vida de Paulo para estabelecer naquele lugar a igreja de Filipos, uma igreja tão elogiada pelo próprio apóstolo Paulo. Nós também, lá em Barreiras, temos colhido frutos. E eu quero compartilhar com vocês, assim como Paulo, mesmo em meio às lutas, colheu frutos, nós lá no campo missionário também temos colhido, e eu quero
mostrar alguns frutos desse trabalho e agradecer a você que contribui com a obra missionária, a você que ora pela obra missionária. Eu quero dizer que esses frutos não são só nossos, esses frutos são de vocês também, é seu fruto também. Você que ora, você que investe na obra missionária. Bom, primeira estratégia após orar e durante orar, durante a oração também, nós nunca podemos parar de orar, foi a entrega das cartas, carta de amor de Deus. Essas cartas nós escrevemos nesse período que chegamos no campo e saímos entregando pelo bairro a carta de amor de Deus. E nessa carta nós colocamos lá o nosso endereço, falamos que a igreja iria reabrir, falamos aí mostramos o nosso contato, quem éramos nós que estávamos chegando naquele lugar e falamos sobre a principal carta de amor, que é a carta de amor de Deus, a sua palavra. E então saímos entregando essas cartas e quero compartilhar a história desse senhor com você, o seu Onofre, uma pessoa muito querida para nós. O seu Onofre, ele estava na frente da casa dele e nós chegamos com as cartas, entregamos um a ele e ali a gente começou a bater um papo, marcamos o estudo bíblico no Evangelho de João, fizemos alguns estudos e em determinado estudo eu perguntei para ele: seu Onofre, você gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus? E naquele momento, naquele dia, aquele senhor que havia recebido uma carta, que a gente fez o primeiro relacionamento discipulador naquele bairro, entregou a vida ao Senhor Jesus. E essas cartas foram abrindo ainda mais portas. A gente começou o trabalho com as crianças e em determinado momento a gente viu que a criançada estava toda na rua. Então a gente aproveitou essas crianças no meio da rua e começamos um pequeno grupo multiplicador infantil no meio da rua. A gente chegava lá, começava a brincar com eles, e aí depois a gente chegava e contava uma história. Vocês estão vendo aí nas fotos, no meio da rua, no meio-fio, lá na Morada da Lua, em Barreiras, na Bahia, iniciamos esse trabalho e tem sido realmente uma bênção. Continuamos com o trabalho, ajudando lá os nossos mentores do campo, missionário Levi e a Larissa, lá no Barrocão de Cima, também dando esse apoio na zona rural. Iniciamos o trabalho com o PGM, vocês podem ver ali lá no início o PGM, depois ele já foi aumentando, crescendo, já ficou até bem grande, A gente brinca lá, o GGM já. Iniciamos o projeto esportivo com os meninos, iniciando aí os embaixadores do rei, conseguimos aí esse campo, uma doação de um irmão, do horário do campo, para a gente poder desenvolver esse trabalho, e sempre antes do futebol a gente compartilha a palavra de Deus com esses meninos, ora com eles. A minha esposa iniciou as mensageiras do rei também, e eu quero compartilhar para vocês aí a história dessa menina aí que vocês estão vendo, essa aí do lado, junto à minha esposa, essa aí é a Cássia. A Cássia é uma menina muito querida para nós. A Cássia, ela estava certo dia na frente da casa dela, e a gente passando pela rua, e a Joyce viu ela e convidou logo: olha, vem participar das mensageiras do rei, você vai gostar, e está tendo uma gincana, e vai ter aí a noite do pijama. Começou a conversar com a Cássia, fazer amizade, convidou ela para as mensageiras do rei, e a Cássia aceitou, meus irmãos, e ela começou a participar. No início era só online, e aí nessa participação ela participou da gincana, ganhou a gincana, vocês estão vendo aí o prêmio, 2 caixas de bis, era o que tinha como a gente dar naquele momento, e aí ela começou a se envolver, a Joyce começou a fazer estudo bíblico online com ela, e aí em um dos estudos bíblicos, a Cássia reconheceu que precisava tomar a decisão de entregar a vida a Jesus, e naquele dia ela confessou Jesus como seu Salvador. Entretanto, tinha um problema. A Cássia não podia ir para a igreja. Naquele momento, os pais dela não deixavam ela participar das reuniões do PGM, das reuniões das mensageiras que começaram a ser presenciais depois. Mas a gente continuou em oração pela vida dela, sabendo que Deus havia de completar a obra. E aí tivemos aí a foto, aí vocês estão vendo, da reabertura do templo para os cultos, no dia 7 de novembro de 2020, aquele templo que vocês viram lá, que estava fechado, parado. Hoje ele está aberto e sendo um ponto de glorificação ao nome do Senhor naquele bairro. E foi um dia muito emocionante, o dia da reabertura do templo da Igreja Batista da cidade. E aí prosseguimos, e aquela igreja que estava morta, hoje ela gera vida. Olha só, vocês lembram desse senhor aqui? Esse aí é o seu Onofre. O seu Onofre, que foi a primeira pessoa que entregou a vida para Jesus naquele bairro. E nós tivemos a alegria de realizar o batismo
do seu Onofre. Foi o dia do batismo dele, ele tinha sofrido um AVC há um tempo atrás, então ele tem essa dificuldade de locomoção, a gente ajudou, segurou bem forte e tivemos aí o seu Onofre confessando aí publicamente a sua fé no Senhor Jesus. Tivemos aí os primeiros batismos da Igreja Batista da cidade, aí tem sido realmente uma bênção ver o que Deus tem feito naquele lugar, mas sabíamos que Deus ainda queria fazer muito mais. E aí iniciamos o trabalho com jovens, o ministério com jovens. E aí iniciamos a quinta jovem, e era um dia da semana que a gente fazia o culto jovem, um espaço que a gente lá adaptou para dizer que era o espaço jovem, né? Daquela estrutura antiga lá do templo. E nas quintas-feiras começamos a receber esses jovens e pregar a palavra para eles em uma linguagem que fosse, digamos assim, mais entendível por eles. E esses jovens começaram a se envolver cada vez mais. E esse ano nós tivemos o primeiro mês dos jovens da Igreja Batista da cidade. O tema foi Na Contramão do Mundo. Foi um mês assim realmente muito especial. Eles dirigiram culto, eles participaram no louvor, estiveram aí à frente de atividades, e a gente já tem buscado formar neles a própria liderança, né, dos jovens, através de algumas pessoas desse grupo, e a gente tem visto o que Deus tem feito naquele lugar. A gente vê esse grupo bonito aí, né, de pessoas, de jovens, e a gente lembra como que estava aquela igreja, e nós queremos realmente agradecer a Deus, porque Ele que tem sido aí o Senhor dessa obra e tem nos guiado a ver tantas coisas legais. Iniciamos aí o trabalho com as mulheres, o ministério com as mulheres. Se Deus quiser, iremos aí em breve organizar a MCM, né? Mulher Cristã em Missão. E, enfim, queremos aí agradecer. E olha aí essa foto. Tivemos a formatura das Mensageiras do Rei, da primeira etapa, conclusão da primeira etapa. E sabe quem estava presente aí? A Cássia. Ela é aquela jovem aí que você está vendo a foto de frente, à sua esquerda. A Cássia, os pais dela começaram a permitir que ela fosse. Primeiro ela começou a ir para um culto jovem, acabei nem falando isso, e depois disso ela nunca mais parou de frequentar a igreja. E ela começou a participar mais ativamente das Mensageiras do Rei, concluiu a primeira etapa completa, e aí foi uma das meninas, junto com essas outras aí também, que se formaram na primeira etapa, na conclusão aí da trilha, né, dos Mensageiros do Rei, das etapas. Foi um dia assim muito especial para a igreja também. Vocês oraram por isso, nós queremos agradecer. A carreta missionária passou 2 vezes lá no nosso bairro, na Morada da Lua, e também nos outros campos missionários lá na cidade de Barreiras. E nós queremos agradecer pelas suas orações, pelas suas contribuições, porque, como eu falei no início, esses frutos não são só nossos, esses frutos são também desta igreja, que sabemos que é uma igreja missionária, uma igreja que coopera com a obra missionária. E aí estamos aí chegando no final, mostrando alguns frutos. Não tem como mostrar todos, o tempo não dá, mas compartilhando um pouco do que Deus tem feito naquele lugar. E essa aí é a foto da Cássia. Esse aí foi o dia do batismo da Cássia, e junto dela estava o seu Cláudio, a dona Eliane, pessoas muito queridas para nós, os pais da Cássia, celebrando o dia do batismo dela. Eles não somente deixaram ela começar a participar, como ficaram emocionados de ver depois o batismo dela, ela descendo as águas e publicamente professando de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dela. Tivemos ali o batismo também da Letícia, do Tiago, e temos visto o que Deus tem feito. E aquele PGM, que estava já o GGM, né, a gente brincou, se multiplicou, meus irmãos. E hoje nós já temos 2 PGMs, 2 pequenos grupos multiplicadores. Esse PGM foi crescendo, até o ponto que a gente já viu assim, olha, não dá mais, não cabe mais aqui, já está cheio de gente, na hora do compartilhar mesmo, aquele tanto de gente falando, e tinha gente que queria falar, já não dava mais tempo, e não, vamos multiplicar, nós temos que multiplicar, essa é a visão, e aí multiplicamos, formamos líderes e multiplicamos os PGMs. Nós estamos hoje aqui no Rio de Janeiro, na promoção missionária, mas os PGMs estão acontecendo normalmente lá, com os líderes se dedicando nesse trabalho, nessa obra. E sabe quem é uma das líderes do PGM, do novo PGM que surgiu? A Cássia. A Cássia, juntamente com a Ruth, né, são as 2 líderes do PGM 316,
que foi o novo PGM que se multiplicou, e nós temos visto aí, olha essa foto aí, os membros do PGM orando pelas suas novas líderes, né, desse novo PGM que está surgindo, e nós temos muito a agradecer ao Senhor, porque quando chegamos naquele lugar, vocês viram aí as fotos, todo o relato, nós chegamos lá naquele lugar e não sabíamos o que fazer, mas Deus, através da sua infinita misericórdia, Ele nos mostra o nosso propósito, e Ele quer mostrar a você também. Nós temos visto aí o que Deus tem feito no campo, mas também temos visto o que Deus tem feito nas nossas vidas, e nós queremos agradecer ao Senhor. Nós recebemos a notícia de que estamos esperando aí um lindo bebê. Nós estamos aí com 5 meses, e se Deus quiser, em fevereiro ele irá nascer. Deus tem abençoado o campo missionário, mas também tem abençoado as nossas vidas. Ele tem feito isso através da sua vida também, meu querido irmão. Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua oração, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua mobilização, compartilhando os relatos missionários, compartilhando um pouco mais sobre os missionários e sobre o sustento missionário. Nós queremos agradecer a esta igreja, a você que coopera com missões e que tem sido bênção nesse trabalho. Nós temos alguns desafios que precisamos alcançar, que precisamos cumprir, mas sabemos de que Deus está nos sustentando, de que Deus está conosco nesse tempo, de que Deus, porque Ele nos guiou a viver os propósitos dEle, Ele também será aquele que nos sustentará e que nos guiará a cumprir esses propósitos. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: o que Deus pode fazer através da sua vida? Deus tem usado as nossas vidas pela misericórdia dEle, porque nós escolhemos viver os propósitos dEle para nossas vidas. Mas o que é que Deus pode fazer através da sua vida, se você decidir viver os propósitos de Deus? Se você tomar a firme decisão de dizer: Senhor, eis-me aqui para cumprir os teus propósitos, eis-me aqui para ser uma testemunha do Senhor, eis-me aqui para nesse lugar ser bênção na minha igreja, ser bênção na minha vizinhança, ser bênção na minha faculdade, na minha escola, no meu trabalho, ser bênção aonde o Senhor me colocar. Nem todos têm um chamado, talvez, de ir para o campo missionário, trabalhar em tempo integral, mas todos têm o chamado a testemunhar do Evangelho de Jesus, porque só Jesus Cristo salva. Essa é a nossa verdadeira esperança. Essa é a nossa missão de vida, proclamar de que só Jesus Cristo é a salvação. O que Deus pode fazer através da sua vida, se você disser: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme o teu querer, mesmo que isso custe todos os meus planos. O que Deus pode fazer através da sua vida? Deus quer usar a sua vida para ser uma testemunha dEle. Deus quer usar a sua vida para interceder. Nós lá no campo missionário precisamos da sua oração, precisamos de parceiros que se levantarão em oração ao Senhor e que dedicarão a sua vida a clamar ao Senhor, pedindo pela obra missionária. E Deus pode usar a sua vida também para ser uma ponte, ser alguém que irá nos sustentar também naquele campo missionário. Eu quero desafiar você, porque você pode ser um parceiro dessa obra, um parceiro do que Deus tem feito na Morada da Lua, na Igreja Batista da cidade, lá em Barreiras, na Bahia, nos adotando como seus missionários. Você pode ser um parceiro dessa obra, contribuindo com R$30 por mês, sendo um parceiro do PAN, e você estará nos sustentando para que nós possamos continuar naquele lugar, proclamando de que só Jesus Cristo salva. Que Deus use grandemente a sua vida para ser uma testemunha dEle, reconhecendo a voz dEle, tendo intimidade com Ele, dependendo dEle e sabendo de que mesmo que você passe por aflições, você irá colher os frutos se viver no propósito de Deus para a sua vida. Escolha viver nesse propósito e você viverá bem. Quero encerrar orando pela sua vida. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que ouviu essa mensagem. Obrigado por cada pessoa que está agora participando deste culto, que está ouvindo esse testemunho. Que o Senhor, Pai, esteja guiando corações, guiando mentes a viverem o teu propósito.
Que o Senhor levante missionários, que o Senhor levante, Senhor, vocacionados desta igreja para irem aos campos, para proclamarem a Tua salvação. Que o Senhor levante parceiros de oração, Senhor, para intercederem por barreiras, pelas nossas vidas. Que o Senhor levante também cooperadores, Senhor, pessoas que irão nos adotar através do PAN, mensalmente, para que nós possamos continuar naquele lugar, proclamando de que só o Senhor é a salvação. Levanta, Senhor, o Senhor sabe que nós estamos precisando desses parceiros, e que o Senhor levante desta igreja, que o Senhor levante essa pessoa que sente no coração, Senhor, de ser uma parceira, que o Senhor faça com que ele possa nos adotar e estar conosco nessa missão. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo privilégio, Senhor. Faz com que essa mensagem alcance mais e mais vidas. Desperta, Senhor, vidas a viverem o Teu propósito. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar aí o nosso contato. Você que quer nos adotar, quer ser um parceiro do PAN, você pode estar aí salvando o nosso número, nos seguindo aí também nas redes sociais. Está aí o Instagram, né, meu, da minha esposa Joyce, o telefone WhatsApp, para que você possa estar entrando em contato conosco. Você pode estar aí acessando também o site da Junta e buscando lá os projetos missionários para apoiar. É só você pesquisar Gabriel e Joyce Lamoso, e que Deus abençoe grandemente a sua vida e seja um instrumento nas mãos do Senhor, vivendo os propósitos dele para a sua vida. Deus abençoe a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro nessa noite.
Há momentos que na vida aflições e angústias querem me assolar, tristezas insondáveis que me tomam e parecem arrebatar. Palavras não me alegram mais, vitória hoje se eu terei não sei. Em tempos de angústia e dor, em Deus eu me esconderei. Esconda-me atrás da cruz, para em ti vencer, Senhor. Atende o meu clamor, o teu poder eu terei, as lutas sempre vencerei. Esconda-me atrás da cruz e louvor a ti darei. Se tua fé já tens firmado e em Cristo está sempre a esperar, mas ainda és tentado a parar e sentes medo de falhar, Deus te ama e contempla bem, não deixará seu povo perecer. Veja agora as mãos de Cristo em teu favor pra te socorrer. Esconda-me atrás da cruz, para em ti vencer, Senhor. Ouve-me e atende o meu clamor. O teu poder eu terei, as lutas sempre vencerei. Esconda-me atrás da cruz e louvor a ti darei. Esconda-me atrás da cruz e louvor